Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do terceiro ano de matemática, texto 4, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que tem como objetivo estimular a capacidade criativa, enriquecer a imaginação e explorar a linguagem oral e escrita por meio da produção de histórias. São textos curtos, fictícios, que possuem elementos essenciais de uma narrativa, tais como personagens, enredo, tempo e um universo de acontecimentos. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF03MA01, EF03MA02, EF03MA04. E as habilidades do SAEB são as H1, H2, H4 e H5. Elas se referem à identificação e diferenciação das classes, associação de números à escrita por extenso e vice-versa, realização de trocas usando o sistema de numeração decimal, identificação de números numa sequência numérica e a relação de quantidade e número. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura do texto apresentado na questão 1, é proposta uma leitura silenciosa. Não desprezem esse momento, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Durante a resolução das questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone. Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente 4 caixas de material dourado, 4 dados e vários pedaços de barbantes. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual eles observarão com maior clareza como funciona o sistema de numeração decimal. Ela será realizada em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas.
Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observar como os alunos lidam com essas questões. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um QVL, quadro, valor e lugar. Esse material será importante para ajudar os alunos no processo de contagem, na introdução dos conceitos de unidade, dezena e centena e na formação dos números e operações matemáticas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 4 ábacos. Esse material será importante para auxiliar os alunos no processo de contagem, representação e assimilação em conceitos matemáticos, tais como unidade, dezena, centena e demais operações matemáticas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 4 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares de acordo com os objetivos que traçaram. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 5 réguas de 10 centímetros, filipetas com números de 10 a 40 e 5 envelopes. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual serão estudados os conceitos de ordem crescente e decrescente dos números. Relembre esse conteúdo e observem quais alunos apresentam dificuldades e quais já consolidaram essa aprendizagem. A proposta para essa atividade prática é que seja realizada em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o momento de correção coletivo, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente caixas de material dourado, ábacos e QVLs. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. A proposta para essa atividade é que seja realizada em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Durante o momento de demonstração das respostas, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Também será uma boa oportunidade para vocês, professores, perceberem se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas e planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.